Olá, queridas almas! Que bom ter vocês aqui. Sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje eu quero responder para você algumas perguntas que já estão no grupo faz dias. Eu acho que o pessoal estava até perguntando, né? Será que ela não vai mais responder essas perguntas? Pois é, gente. É realmente a quantidade aqui, né, de coisas que vem chegando, das canalizações e outras informações. Mas agora vamos ver se a gente esvazia a caixinha, né? E para você que nunca deixou uma perguntinha lá no grupo, pode deixar. Mesmo que eu demore um pouquinho mais, eu vou sempre responder para vocês, ok? Se você não sabe do que eu estou falando, então eu vou te contar. Existe uma comunidade, que é a comunidade da Citaari, com vários grupos, e um dos grupos é o Pergunte Aqui. Nesse grupo, você deixa a sua pergunta lá, que eu vou responder para você. Somente para isso mesmo que esse grupo serve, tá ok? Você entra, deixa a sua pergunta e aguarda um pouquinho que em breve eu respondo. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você que quer deixar uma perguntinha lá. Se você deixar perguntas aqui nos comentários, aí vai ficar um pouco mais difícil. Eu prefiro que você deixe lá. Aqui nos comentários, eu queria muito que você comentasse suas questões, né? Trouxesse algumas coisas para a gente ir ampliando aí a nossa forma de pensar a respeito de tudo que for dito aqui nesse vídeo, ok? Porque os comentários de vocês têm sido excelentes. Continuem, porque tá ótimo, ótimo essa interação que a gente está tendo. Tá bom, gente? Então vamos começar? Eu vou fazer, né, aliás, eu vou responder as 6 perguntas que tem lá no grupo, tá ok? Então vamos lá, começando com a pergunta de número 1. Fui casada com meu gêmeo, temos 2 filhos, e após a separação descobri, através de sonhos, manipulação energética feita pela amante, hoje atual. Desde então, virou um inimigo. É possível o gêmeo esquecer do amor que tinha por mim e pelos filhos? Ele não está feliz quando briga com a atual, pede para voltar e em seguida desiste. Há 5 anos venho me dedicando aos estudos de terapia holística e nas curas, mas estou exausta. Eu já decidi várias vezes parar, né, com desistir da dinâmica, mas algo me puxa novamente. Então vamos lá para a resposta, né? Veja bem, pessoal, isso aqui é bem complexo, né? Eu acredito que essa história vai além questão só de chamas gêmeas, né? Aqui envolve casamento, aqui envolve uma família com filhos, né? Então nós temos que ampliar a visão disso aqui e talvez alcance algum nível que eu não possa contribuir com você efetivamente, que fez essa pergunta. Mas eu vou tentar ao máximo aqui ajudar você nesse sentido. Veja só, você disse que foi casada, né? E a sua pergunta é, será que seria possível, né, ele esquecer do amor que tinha por você e pelos filhos, né? Então vamos lá. Eu acredito que ninguém esquece o amor que tem pelos filhos, tá? Mesmo que aparentemente, por um determinado momento, a pessoa se coloque numa situação difícil, né? Desafiadora, onde ela não consiga expressar o sentimento que ela tem pelos filhos. Mas isso não significa que ela realmente não ama. A não ser, claro, em casos muito extremos, né, de pessoas assim que não é o caso aqui, pelo que eu vejo, do que você está colocando. Então, realmente, acho que quanto a isso, o que deve estar acontecendo é o seguinte: muitas vezes a gente entra num estado, né, de conflitos emocionais e dificuldades emocionais tamanhas dentro de nós que é difícil para a gente demonstrar esse amor, cuidado e compreensão por nós mesmos. Portanto, cuidar dos filhos, né, ou expressar esse amor, esse cuidado da forma como era antes, quando
vocês estavam casados, realmente é algo que muda, né, que muda sim. E pode trazer a impressão para você de que ele não ame mais os filhos, né. É preciso avaliar isso, o quanto nós estamos permitindo que, a nossa visão um pouco distorcida, né, da questão, devido às dores emocionais, o sofrimento que estamos vivenciando, né, nos impeçam de ver algo que não existe ou criar, né, algo que não existe. Então, aqui é um primeiro ponto que eu acho que é bastante relevante. Bom, uma outra questão que você colocou aqui é sobre o sonho e a manipulação energética, né. Veja só, sonho é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação, mesmo que aparentemente seja muito claro para nós, porque a nossa mente nos engana bastante. Eu já atendi muitas pessoas com essa mesma queixa, dizendo que a amante ou a atual namorada, ou enfim, fez magia. E normalmente não fez. O que acontece é que, para limpar as questões kármicas, as pessoas vão acessando energias do passado. E no passado, isso aconteceu, em vidas passadas, mas não nessa vida agora. Então, isso é muito comum de ser assim. Outra coisa é o acesso à energia da outra pessoa, que pode estar emitindo, claro, né, uma informação de que deseja estar com aquela, né, o seu ex-marido. Então, isso traz para você uma sensação de posse, de tirar, né, e aí vem essa questão da manipulação. A gente sempre arruma muitas desculpas para não ver as nossas próprias questões. E eu entendo que, neste caso aqui, o que eu posso contribuir com você, né, que fez essa pergunta, ou quem está nessa situação, vivenciando algo semelhante, é dizer o seguinte: eu estou aqui para ajudar você a enxergar em você o que é melhor para você, tirar os seus véus, né? Não, de forma alguma estou querendo dizer que a outra pessoa é melhor ou pior, ou nada disso. Eu sou bem imparcial mesmo. Mas veja só, virou um inimigo, né? Então, existe aqui, não ama mais os filhos, virou um inimigo. Tudo isso culpa, né, de quem? Dessa outra pessoa, né? Então, precisamos avaliar isso, né? Até que ponto isso é verdade? Porque ninguém tira ninguém de ninguém, né? Ninguém, eu perdi fulano, me tiraram fulano, não. O fulano foi porque ele quis. Mas foi feito magia. Mesmo que tenha sido feito magia, ele estava com as portas abertas. Porque senão, ele não seria enlaçado, digamos assim, por essa magia. Então é importante ver que, de repente, a gente pode estar tendo um pouco de distorção, né, na nossa visão. E nesse sentido, se comprova isso para mim, porque você diz que já tem 5 anos que você está trabalhando essa questão da dinâmica, tentou desistir várias vezes, né, e você está muito exausta. Quando nós estamos exaustos, é porque o nosso ego está falando mais alto, né, o nosso ego exaure a nossa energia. Então, aqui para mim fica bem claro que você pode estar trabalhando, mas às vezes a dor, né, que existe dentro de você, as suas preocupações, né, tudo que você está enxergando, junto com as energias do passado, né, de vidas passadas, pode sim estar alterando a sua percepção clara dos fatos, e isso faz com que você sofra bastante. Então aqui, olha, não tem jeito. Aqui precisa de um tratamento realmente individual. A gente vê aí, ó, detalhe por detalhe, acompanhar tudo, compreender tudo e aos pouquinhos curando, porque de fato, né, uma resposta aqui não vai mudar muito a sua questão. E agradeço para quem fez essa pergunta, porque é realmente uma pergunta bastante complexa, mas que pode aí estar ajudando outras pessoas, né, com esses casos, assim, um pouco diferentes do que a gente vê na maioria das conexões, né. Então gratidão aí por isso.
Vamos então para a pergunta de número 2 e número 3. É normal, depois da rendição, não sentir tanta conexão com o gêmeo? Olha, eu acredito que eu não trabalho muito com essa coisa dessas etapas, assim, de uma forma muito regrada, não. Mas eu entendo que uma pessoa que já passou por algum momento de rendição, ela se sente mais em paz, mais tranquila, ela consegue preencher um pouco daquele vazio, né, que existe, e assim ela se sente realmente um pouco mais desconectada do gêmeo mesmo. E também, normalmente, a rendição ela vem numa fase que é do poder pessoal, né. A rendição ela acontece em vários momentos da conexão, né, vários momentos a gente se rende a muitas questões. Mas eu imagino que você esteja falando ali de uma fase um pouco mais profunda, né. Sendo assim, também vem, né, depois de um bom desenvolvimento do poder pessoal. Unindo esse poder pessoal com essa rendição a si mesmo, né, com essa rendição às questões, de você ser um ser espiritual, de você se enxergar de forma diferente, sem dúvida, você aceitar você, né, em algum nível que não tinha sido visto anteriormente, e a própria conexão, né, sem dúvida a gente se sente mais em paz, mais tranquilo, mais preenchido, e isso traz essa sensação, assim, de desconexão com o gêmeo. Mas não é que isso aconteça realmente. Não, é só mesmo isso, esses sentimentos todos que eu disse, que fazem com que a gente pense dessa forma. A terceira pergunta que está juntinho aqui com a segunda pergunta, a mesma pessoa disse, né, fez a pergunta. Eu gostaria de saber se ainda não tenho todas as curas das feridas e traumas, se isto impede de ter sonhos com o gêmeo, né? Olha, eu não vejo nenhuma conexão entre uma coisa e outra. Não existe nenhuma conexão, tá? Ter ou não ter traumas, ter ou não ter feridas emocionais e sonhar ou não sonhar com o gêmeo. Não vejo conexão entre essas duas informações. Contudo, eu percebo, né, que na nossa vivência, na nossa experiência, quando nós temos mais traumas, temos mais o início, né, no início dessa conexão, antes de desenvolver o poder pessoal, antes de se render, né, que a gente ainda está naquela agonia, naquela angústia, né, a gente sonha mais. Isso é verdade, a gente sonha mais. Porque a gente está sempre com aquilo ali na nossa mente, né? Não por ter a ferida em si, então eu tenho a ferida e eu sonho, não é isso, tá? A ferida em si, o trauma em si não é a questão, tá? A questão é que a gente está muito envolvido com tudo que diz respeito a essa conexão. Portanto, a espiritualidade vai estar sempre conversando, orientando e, sendo assim, normalmente tem mais sonhos na fase mais desafiadora. Tá ok? Bom, eu espero ter ajudado você também aí com as suas questões, ok? Vamos então para a questão de número 4, a pergunta de número 4. Descobri a dinâmica há 5 anos, desde então sinto que fui levada através de regressão astral e visões a conhecimentos e curas. Porque após a separação entrei em uma depressão. Eu fui procurar cura em religiões e tratamentos holísticos para tentar entender a dor profunda que eu sentia. Apesar das evidências, tenho dúvidas se estou na dinâmica. Existem outras conexões espirituais que não sejam CG, mesmo passando, né, por essas etapas parecidas? Veja só, tem sim. Existem conexões kármicas que se parecem muito com conexão de chamas gêmeas, onde existe muita dor, muito sofrimento, porque a base dessa dor e desse sofrimento, a depressão, ela não consiste exatamente na conexão, ela consiste na sua ferida emocional. Tanto é que tem pessoas que separam, né, passa por esse processo, separa, termina e não sente essas dores dessa forma. Sente, mas não tão profundamente
como você está expressando aqui, né, ao ponto de ter uma depressão, né. Então, o que que eu te falo? Sim, existem, porque isso não depende da conexão, depende de você, do quanto de ferida emocional você tem, do quanto de trauma, do quanto de karmas que você tem, ok? Bom, agora, complementando essa resposta, né, eu quero te dizer o seguinte, que atualmente está tendo muita conexão de chamas gêmeas. As pessoas estão sim se encontrando, seja com o gêmeo, digamos, original, né, o primordial ali, seja com o fractal, para dar o start nessa cura necessária para o processo de despertar e ascensão. Portanto, eu acredito que, de verdade, independentemente da sua incerteza, a cura precisa ser feita, o trabalho precisa ser feito em você, com você mesma. Então, buscar isso, que é o verdadeiro motivo pelo qual você encontrou essa pessoa, que é fazer suas curas, inicialmente, né? Depois vem aí outros processos, outras questões, mas aqui, a princípio, neste caso específico aqui, o primeiro propósito, vamos colocar assim, né? É as suas curas, são as suas curas. Não importa muito neste caso, mas também sei que a pessoa fica curiosa, ela quer saber, né? Até porque existe uma crença que diz que se for chama gêmeas, vai ter a união e aí a pessoa trabalha muito mais, se dedica muito mais por conta dessa possível união. Bom, pensando assim, o que eu te digo é que seria bom que você então buscasse tirar a sua dúvida. Muitas pessoas dizem: "Ah, eu não faço verificação de conexão de chamas, de vínculo de chamas", né. Eu não penso dessa forma. Eu acho que é importante fazer para trazer, uma tranquilidade e um caminho ali, né, para a pessoa enxergar. E a pessoa com o tempo, né, ela vai se despertando para isso, porque fazer uma verificação de vínculo não significa que eu enquanto terapeuta, né, estou ali batendo martelo e a outra pessoa vai, ter confiança plena naquilo. Não é bem assim, vocês sabem disso, né. Por mais que a pessoa acredite tudo, ela ainda vai procurar sentir ali na alma dela. Tem uma outra questão também, né, gente, o meu trabalho, ele não é feito assim, eu vou lá, faço o vínculo, né, verifico o vínculo, entrego a resposta para a pessoa e depois pronto, acabou. Não é assim que eu trabalho. Eu acompanho essa pessoa, eu vou ajudando ela no despertar dela, a não ser que ela não queira, claro, né, mas querendo, vou acompanhando o despertar dela, trazendo ali várias possibilidades de compreensão de tudo que está acontecendo. Então não é aquela coisa, mando lá a resposta por e-mail e pessoa que se vire, né, não. Então, nesse sentido, acompanhando a pessoa, eu acho que é uma coisa boa a ser feita, né. E eu quero contar um detalhe aqui para vocês, que eu não sei se aliás, eu acho que eu já contei sim, mas não sei se o pessoal, todo mundo já ouviu, já sabe disso, né. Em 2012, eu tive o meu primeiro despertar, né, e o meu primeiro despertar foi junto com um fractal de chama gêmea. Mas na época eu não fiquei sabendo, né, vocês vejam, tem 12 anos isso, 13 anos isso, né. Naquela época eu não tive acesso a palavras, informações sobre chama gêmea. Mas eu tinha certeza que era uma alma gêmea, sim, né, era esse o nome que a gente dava, e todas as sincronicidades e coincidências, enfim, gente, uma série de coisas incríveis, todas essas aí que todo mundo fala, existia entre eu e esse fractal. Eu vivi todo o sofrimento, dor e etcétera, né, não foi exatamente porque nós nos separamos, mas acabamos nos separando por esse motivo, da minha depressão, mas o que eu digo para vocês, naquela época realmente estava brotando ali muitos traumas, né, de vidas passadas, muitas feridas emocionais. Então, sem dúvida, eu entrei também em depressão, né, e sofri bastante, tive que mudar minha vida completamente. E já em 2000, né, quando eu conheci o fractal, que eu descobri essa história de chama gêmeas, eu já era terapeuta, já tinha feito muitas curas, né, então eu não tive todo esse sofrimento de acabar entrando em depressão. Tive uns 3 meses aí, o negócio foi meio feio mesmo, mas depois, isso foi ficando muito mais tranquilo para mim, né, portanto eu
sou uma prova de que as feridas é que nutrem a nossa dor e o nosso sofrimento, e os clientes que eu atendo, eu percebo claramente a mesma coisa, né. Então veja só, eu vejo que independente, da gente saber ou não se é uma conexão de chamas ou não, a gente vai sendo guiado, a gente vai sendo levado no propósito que é para nós naquele momento, e as coisas vão correndo bem e vão sem dúvida dando certo. Agora, quando a gente sabe, a gente perde menos tempo. Isso eu concordo, isso eu concordo. Nesse despertar meu, eu demorei bastante. E já depois, em 2000, já foi uma coisa muito mais rápida, né. Então, realmente, isso faz total diferença, a gente ter certeza do caminho que a gente está trilhando. A gente já toma as providências, né, com mais segurança, confiança, e já resolve ali o problema. Tá ok? Então eu espero então também poder ter ajudado aqui a pessoa que fez essa pergunta. E agora nós vamos então para as 2 últimas perguntas de número 5 e número 6. Quinta pergunta: o que fazer quando a namorada do gêmeo faz magia para ele ficar preso a ela? Ele sabe, mas não fez nada para se limpar. Ela continua fazendo e agora realmente está nos atrapalhando. Ok, bom, aquilo que eu disse na primeira pergunta, né? Normalmente, esta magia não existe, pessoal. Normalmente, esta magia não existe. Essas energias que o divino feminino capta, referente a essa outra pessoa, na maioria das vezes são energias de vidas passadas, ok? Onde ambas, né, as duas, estavam envolvidas em magias, não somente essa pessoa do agora, ok? Outra captação que o divino feminino costuma ter é captar as energias desta outra pessoa, tá? E sentir este campo energético e os sentimentos dela e o desejo dessa outra pessoa de estar com, né, com esse gêmeo, assim, com esse homem, né, ou mulher, não sei, enfim, com o divino masculino, vamos colocar assim, para facilitar. E aí é interpretado dessa forma, tá? Às vezes, se você for, por exemplo, num terreiro de umbanda, você for em alguma cartomante ou tarólogo, enfim, às vezes eles vão confirmar que essa outra pessoa fez magia mesmo. Mas é como eu disse, nem sempre é dessa vida. Isso pode acontecer, viu? Nem todo mundo que faz, que joga tarô ou que trabalha, né, na casa de umbanda ou qualquer outro trabalho mediúnico dessa forma, eh, capta o tempo que aquilo aconteceu. E por estar muito presente na energia atual, é muito fácil de se confundir, tá. Então não é que o médium, né, que fez ali, que deu essa resposta caso isso tenha ocorrido, eh, seja ruim, não é isso. É porque realmente não é uma coisa fácil de perceber e também não são todos que se atentam a isso, né. Então a pessoa já sente o campo, já percebe a energia ali, porque realmente a energia está presente, é a resposta que a pessoa tem para dar. Então essa, eu já respondo aí que nem sempre essa magia foi feita, ok? Bom, e ele sabe, não quer limpar, né. Que ela está perguntando aqui, o que que faz, né. Gente, olha só, se ele sabe e não quer limpar, não tem o que fazer, né. Ele quer estar com essa pessoa. Digamos que essa magia tenha sido de fato feita, como eu disse lá na primeira resposta, digamos que tenha sido feita mesmo agora, atualmente. Ele deu brechas para isso, ele oportunizou essa questão, né. Então, de fato, ele não está fazendo nada porque ele quer estar onde ele está. E também, muitas vezes, é porque ele não acredita que isso acontece. Então, às vezes você contou para ele, ou outra pessoa contou, ou enfim, mas não significa que a pessoa de fato acredita. E eu vou ainda dizer para você uma coisa a mais, que talvez alguns possam se espantar. Existem alguns divinos masculinos que quando ficam sabendo disso, eles até gostam, porque parece um sinal de que a outra pessoa quer muito estar com ele. E aí ele se sente, né, bem com isso. Então, ele está onde ele quer estar, né. E quando você diz que agora, então, realmente está atrapalhando vocês, né, mas aqui no início você diz que, essa outra pessoa
é a namorada do gêmeo, né, então ficou um pouco complexo isso aqui, porque se ela é a namorada, ele escolheu ela, né, então não, né, neste caso, é o divino feminino que está atrapalhando. Algumas pessoas eu sei que vão achar absurda também essa minha resposta, mas vejam, pessoal, olha, a gente tem que respeitar muitas decisões do outro. Essa outra pessoa normalmente tem algo a ser limpo, seja karmas, ela tem uma experiência a viver com essa outra mulher, né, este homem, eu imagino que seja, vou colocar assim para facilitar. Ele deve ter aí um planejamento para viver com essa outra pessoa. Então, se o divino feminino está ali ansioso, ou de repente indo atrás, ou até com raiva, acaba que esse divino feminino é que começa a fazer a magia, entende isso? Porque começa a mandar energia negativa, né, e começa a atrapalhar. Então cuidado gente, cuidado com essas crenças limitantes que existem nessa conexão, né, essas informações deturpadas. O gêmeo não é do divino feminino, o divino masculino não é do divino feminino, o divino feminino não é do divino masculino. Ele tem outras coisas a serem feitas. Esse é um sentimento de posse, de apego, de codependência que precisa ser curado nesta pessoa que fez essa pergunta. Tá ok? E eu tô aqui realmente para tentar ajudar quem fez a pergunta, por mais que talvez, às vezes a pessoa possa não gostar muito da resposta, né? Mas infelizmente, gente, eu tenho que ser sincera aqui com vocês, né? Vamos lá então para a sexta pergunta. Qual o seu entendimento sobre relacionar com o gêmeo que tem um relacionamento? Ele já está desperto. Já falou que quer muito terminar o relacionamento, mas não consegue, pois tem pendências financeiras com ela. Você acha que relacionar com ele assim prejudica a dinâmica? Bom, eu acho que até de acordo com a primeira pergunta aqui, né, aliás, a quinta pergunta, a pergunta anterior, você já vai imaginar o que eu devo responder, né? Eu acredito que não é uma coisa boa, tá? A gente não deve agir dessa forma, na minha opinião, né? A gente não deve se relacionar com ninguém que tenha um compromisso com uma outra pessoa. Pode acontecer por um tempo, por algum momento? Sim, pode. O problema, digamos, seria mais da pessoa que está comprometida do que você? Sim. Contudo, se você está numa conexão de chamas, se você já vem estudando, aprendendo, descobrindo que em outras vidas teve muito triângulo amoroso, que você precisa se libertar dessa energia, que isso é bom para você se libertar dessa energia, né, para não cometer os mesmos enganos e os mesmos erros. Então não faz sentido a gente buscar este caminho, que foi o caminho que a gente fez em outras vidas e não foi bom para nós, né. Então nesse sentido que eu digo isso. E aí logo em seguida você diz assim: "Ele já está desperto". Olha, é aquilo que eu digo para vocês, eu preciso ser sincera, eu não acredito de verdade que uma pessoa que age dessa forma esteja desperto, tá. Uma pessoa desperta, ela tem consciência, é uma pessoa consciente, ela não fica com outra pessoa por questões financeiras, né. Então, ela pode ficar ali durante um tempo conectada àquela pessoa para se libertar das questões financeiras, mas ela não fica com essa pessoa, vivendo, né, uma pessoa consciente, uma pessoa desperta espiritualmente, não fica, tá. Às vezes a gente tem ali um desejo, né, que o outro esteja desperto, ou porque a gente tem alguma crença de falar que despertou é quem age assim ou quem age assado, e a outra pessoa age, e a gente acha que sim, que está desperto. Mas veja só, avaliar se uma pessoa está desperta ou não é justamente pelas ações dessa pessoa, né. E veja só, não tem muita coerência pensar que essa pessoa está desperta uma vez que ela está agindo dessa forma, né. Então, estão em fase de despertar, tanto você quanto ele, né, porque pela sua pergunta sobre o relacionamento, também você está no processo de despertar. O que aconteceu é que você descobriu que está numa dinâmica de chamas e aceitou isso, certo? Mas não está desperta, né, não está totalmente consciente, não é que a gente vai ficando consciente, ok? De fato, a gente, mesmo que esteja galgando já muitos anos dessa experiência, a gente ainda está
né, em muitos processos de despertar. Somente quando a gente inicia a ascensão que nós podemos então dizer que não estamos mais na fase do despertar, não é mesmo? E aí você disse assim, você acha que realmente que relacionar com ele, assim, prejudica a dinâmica, né, veja você, quando pergunta assim prejudica a dinâmica, a preocupação da pessoa sabe qual é? É perder o gênio, né. "Ai, será que eu estou fazendo alguma coisa que pode prejudicar aqui, e aí eu vou acabar de fato, não ficando com ele?", né. Na maioria das vezes ali, né, no interior da pessoa é isso mesmo. E aí eu digo para você o seguinte, na verdade, você precisa pensar no quanto isso prejudica você mesma, nesse processo que eu disse, né, de vidas e vidas cometendo o mesmo erro e querendo cometê-lo novamente, né. Então, entende isso? Porque, na verdade, quando você faz isso, você realmente prejudica nesse ponto de vista, né, atrasa o seu processo, em todos os sentidos, né, em todos os sentidos, ok? Então é isso, gente. Olha, eu agradeço aí quem fez também a pergunta de número 5, de número 6. Espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa forma como eu fiz esse vídeo, mais tranquilo. Os outros eu fiz com live, né, mas resolvi fazer desse jeito aqui, espero que tenha dado certo, ok? Deixa aqui para mim nos comentários o que que vocês estão achando das respostas que eu dei, das perguntas que foram feitas. Compartilha aqui conosco, porque a sua experiência é sempre importante, né, para todos aqui, para esse canal, é importante para quem chega aqui também, tá bom? E se você quiser deixar a sua pergunta para eu responder, aí você precisa ir lá no grupo Pergunte Aqui e deixar a sua perguntinha lá. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E quero aproveitar também, gente, para convidar vocês para entrarem nos grupos do Arcanjo Miguel e de Saint Germain, 2 grupos excelentes que vão ajudar vocês a enfrentar todo esse processo aí que vocês estão vivendo, tá? E também, como as perguntinhas aqui estão numa energia assim, né, um pouquinho densa, eu vou indicar para vocês fazerem, sem dúvida, a reintegração de alma, viu, pessoal? Para poder libertar os laços todos negativos e tóxicos que estão presentes aqui, tá legal? E também vou deixar informações aqui na descrição a respeito dessas dicas que eu trouxe para vocês e o link de contato. Tá joia, pessoal? Um grande abraço para vocês, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.